Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre qual deve ser a posição política de um cristão. Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal e deixem o seu like, que isso é importante para a gente levar e pregar essa mensagem para mais pessoas. Não se esqueçam também dos pedidos de oração que estão aparecendo aqui na tela, para que possamos juntos estar orando pelos nossos irmãos. Então vamos lá. Qual deve ser a posição política de um cristão? Eu falei no último vídeo um pouco sobre política, alguns irmãos já ficaram revoltados já, defendendo o político nos comentários, defendendo Lula, defendendo Bolsonaro, criticando Moro. Ninguém defendeu o Moro, enfim. Mas os irmãos já ficaram exaltados defendendo os seus políticos. E qual deve ser a minha posição de fato como um cristão? A gente já leu um texto já na semana passada e nós vamos ler de novo essa semana, Provérbios 16, verso 10. Isso deve basar toda a nossa conversa sobre política. Provérbios 16, verso 10. Os lábios do rei falam com autoridade e a sua boca não deve trair a justiça. Então, quando eu leio isso aqui, eu consigo compreender os lábios do rei. Agora eu vou trocar aqui para político, para presidente, governador, deputado, enfim, qualquer que seja o cargo governamental, falam com autoridade. E a sua boca não deve trair a justiça. O político não deve trair a justiça, o político não deve mentir, não deve ir contra a palavra de Deus, nunca, jamais, em hipótese alguma. Tá, certo, mas e a minha posição como cristão? Eu vou trazer aqui um pensamento que foi escrito pelo pastor Uriah Schmidt, um dos fundadores da igreja, em 1856. Ele declarou que a posição do adventista que guarda o sábado deve ser neutralidade em política. Um cristão deve ser neutro na política, não tomar partidos, nem direita nem esquerda, deve ser neutro. Ponto. Vamos lá. Com recusa por parte do seu povo. Aí abre aspas, o pensamento dele. Em tomar parte na competição tão excitante como a que está agitando esta nação, parece estar falando dos dias de hoje, né? Ao tomar parte da competição tão excitante como a que está tomando esta nação, ou seja, o cristão não deve tomar parte nessas competições malucas, direita, esquerda, briga, enfim, não deve tomar partidos, não deve ter um político ali, meu político de estimação, não deve ter. Enfim, continuando, abre aspas de novo para o que ele disse. Para a pergunta, por que não usamos nosso voto e influência contra a tendência ao mal de nosso tempo? Respondemos que a nossa visão da profecia nos leva à conclusão de que as coisas não ficarão melhores, ou seja, o meu voto e a minha influência não fará com que as coisas fiquem melhores. Não adianta se eu vou votar em Bolsonaro, em Lula ou em Moro. A minha visão, por ler as Escrituras, por compreender o que Deus escreveu, por compreender o tempo que estamos vivendo, diz e me mostra que as coisas não ficarão melhores. Ele segue. E sentimos a obrigação de empregar nossos esforços para preparar-nos e a outros para o grande e final evento que se aproxima de nós, a revelação do Filho do Homem no céu, a destruição de todos os governos terrestres, o estabelecimento do glorioso, universal e eternal reino de Deus, reino do Rei dos Reis, e a redenção e a libertação de todos os seus súditos. Então, a minha visão, meu espectro político entre a direita e a esquerda, entre Lula, Bolsonaro, Moro, deve ser neutralidade, porque o que eu estou olhando, para onde eu estou vendo, deve ser o Rei dos Reis que está vindo em breve, o Senhor Jesus que virá para libertar-me e te libertar, irmão, desse reino de miséria no qual vivemos. Os nossos esforços devem estar neste ponto. Eu não devo me esforçar na briga política de direita, esquerda, de A, de B, de C, de nenhum lado. Meus esforços devem estar em me preparar para a volta de Jesus
e ajudar as pessoas ao meu redor que querem se preparar também, que querem estar lá, que não conhecem que Jesus está voltando, para levar esse conhecimento para elas e elas tomarem a decisão se elas querem também estar lá ou não. Os meus esforços como cristão devem estar nisso. Ponto. Neutralidade política. Não tomar partido. Sempre olhando para aquele verso de Provérbios. O político, o governante, não deve trair a justiça. Ponto. E aí tem um outro trecho aqui que eu tirei. Eu vou deixar o link da descrição desse artigo. É lá do Centro White e ele vem falando sobre a posição dos adventistas com relação ao voto. A posição dos cristãos em relação ao voto. E tem lá seguindo o texto, né? Subsequentemente, os adventistas do sétimo dia tinham bem claro o seu dever de votar a favor da proibição ou restrição do tráfico de bebidas alcoólicas. Lá na época da lei seca nos Estados Unidos, não sei se os irmãos conhecem, mas nos Estados Unidos teve um tempo que era proibido comprar e vender bebidas alcoólicas, porque isso daí foi determinação do governo. E quando surgiu essa votação, foi visto que os adventistas do sétimo dia, os cristãos, aqueles que acreditam na palavra de Deus, aqueles que seguem conselhos de saúde para si, deveriam votar contra a venda de bebidas alcoólicas, contra o tráfico de bebidas, contra o transporte, enfim. Porque são produtos que não fazem bem à saúde. Ou seja, usaram o seu voto como um direcionamento daquilo que deve ser a vida como um todo aos olhos bíblicos, aos olhos de Deus. Então, se há um tema aqui no Brasil que surge, vamos lá, aborto, liberação de drogas, até agora, vamos lá, voltando dessa época, se surge uma pauta, vamos proibir as bebidas alcoólicas, proibir o fumo, o cigarro, o cristão deve votar conforme os olhos bíblicos, contra o aborto, contra fumo, contra a bebida, contra as drogas. Essa deve ser a posição do cristão. Não deve se empenhar nisso, como se a vida dele dependesse disso, mas o voto dele sim deve ser para isso. Ou seja, eu não tomo um partido político, eu não levanto uma bandeira, mas o meu voto é um voto consciente naquilo que eu acredito, naquilo que eu vejo como sendo a vontade de Deus. Ponto. Eu trouxe alguns pontos aqui com relação a isso para nós refletirmos. O irmão acha que a família é uma coisa boa? Sim ou não? O irmão acha que a educação dos filhos dentro de casa, não estou falando de não ir para a escola, estou falando de ensinar ao seu filho o que é certo e o que é errado, de ensinar ao seu filho sobre Deus. Acha que isso é certo ou errado? Ponto. O casamento é certo ou errado? Enfim, por que eu trouxe essas pautas? Porque dentro desse espectro político há uma bandeira que nós não devemos votar. Por quê? Porque vai contra os olhos de Deus, contra a visão bíblica. Então a família é algo planejado por Deus, criado por Deus. O casamento é algo criado por Deus. A educação dos filhos também é ensinado por Deus. A gente já viu lá em Deuteronômio, ensinará aos seus filhos ao deitar-te, ao levantar-te. Isso eu não estou errado. Acho que eu errei a ordem, mas é algo nesse sentido. Nós temos que inculcar as palavras de Deus na nossa mente, ensinar aos nossos filhos e sempre estar falando elas o tempo todo. Quando eu me deito, quando eu me levanto, quando eu vou trabalhar, enfim, o tempo todo com Deus. Então eu devo também passar isso para os meus filhos, educação no lar. Então eu trouxe aqui alguns trechos deste livro aqui, que é a primeira vez que eu trago um livro que não é da igreja aqui para a gente ler, Manifesto do Partido Comunista. Eu trouxe alguns trechos aqui e um deles eu vou ler no próprio livro. Todos eles estão no capítulo 2. Vamos lá, capítulo 2, página 83. Eu vou falar a página para os irmãos irem direto, se forem ler isso aqui, porque para ver com seus próprios olhos o que está escrito, o que é defendido pela ideologia comunista e o socialismo vem logo ali atrás. Capítulo 2, página 83. Supressão da família. Até os mais radicais se indignam com esse propósito infame dos comunistas. Censurai-nos porque queremos suprir a exploração das crianças pelo pai, confessamos esse crime. Ou seja, os comunistas,
eles não acreditam em família, não acham que a família é algo bom. Eles querem acabar com a família porque eles veem como uma exploração do pai com o filho. Se você pede para o seu filho lavar uma louça, você está explorando o seu filho. Se você pede para o seu filho estudar, você está explorando o seu filho. Então, família é algo que eles querem acabar. Capítulo 2, página 83. A enganadora retórica burguesa sobre a família e a educação, sobre a relação sagrada de pais e filhos, torná-lo também mais repugnante quanto mais em consequência das ações da indústria moderna. Todos os laços de família dos proletariados rasgados e seus filhos transformados em simples artigos de comércio e instrumentos de trabalho. Ou seja, novamente aqui, né? A relação sagrada de pai e filho é só uma retórica, é só uma conversa bonitinha que as pessoas que têm dinheiro, os burgueses para eles, inventam. Ou seja, a relação entre pai e filho não é sagrada, pais e filhos. Não é uma relação sagrada. Novamente, falando contra a família. Capítulo 2, página 85. O casamento burguês é na realidade um sistema de esposas em comum. Portanto, quando muito, poder-se-ia censurar os comunistas por desejar introduzir um sistema abertamente legalizado de amor livre e substituição a um hipocritamente escondido. Ou seja, eles estão aqui falando, vamos acabar com o casamento, vamos aderir ao amor livre. Você pode, porque eles estão falando aqui que as pessoas são adúlteras e elas têm relacionamentos extraconjugais escondidos. Então, para não ter relacionamentos extraconjugais escondidos, vamos acabar com o casamento e você é livre para ter quantas mulheres você quiser. Isso são algumas coisas, tem outras coisas aqui no livro, principalmente na página 88, ele traz os tópicos aqui, né, com relação à propriedade. Então, você não pode mais ser dono da sua propriedade. Se você sonhou em ter uma casa, você não vai ter mais, porque a casa é do governo. Você comprou a sua casa, ela não pode ir para o seu filho, porque acabou a herança. Todo o dinheiro do mundo, do país, enfim, da sociedade deve estar na mão do governo e ele vai distribuir esse dinheiro. Você não pode ter... Cadê? Deixa eu ver aqui só esse outro ponto. Liberdade de expressão. Você não pode falar o que você quer. Todo o que é falado deve ser controlado pelo governo. Enfim, são alguns pontos. Mas esse último aqui eu vou ler com vocês direto no livro, na página 86. Tá? Cadê? Nesse trecho aqui. Se os irmãos quiserem pausar e tentar ler, eu vou ler com os irmãos para ver o que eles falam a respeito de outra coisa aqui. Além disso, existem verdades eternas. Existem verdades eternas. Como liberdade, justiça, etc., que são comuns a todos os estágios sociais. Mas o comunismo abole verdades eternas, abole religião, a moral, em vez de constituí-las como um novo fundamento, contradizendo, portanto, toda a experiência histórica até hoje. Ou seja, um dos objetivos, uma das coisas que eles assinam embaixo é abolir com verdades eternas. Qual é a única verdade eterna que temos? É Deus. Abolir com a religião. Acabou a igreja, acabou tudo, acabou o culto. Esquece Deus em um sistema comunista, acabou a moral. Não existe moral. Então você faz aquilo que você bem entender. Você é livre para matar, roubar e o que você achar o que você achar que é melhor. Ou seja, fim da moral. É isso que eles estão defendendo aqui no livro deles, que é o Manifesto Comunista. Então nós, como cristãos, voltando ao assunto, devemos lutar contra isso. Se eu tenho um partido que defende isso, um político que defende essas coisas, eu não posso dar o meu voto para ele, porque isso vai contra, literalmente, Deus. Quando você fala em acabar religião, acabar com verdades eternas, acabar com moral, você está falando, eu quero acabar com Deus. Então, eu e você, como cristãos, não devemos votar em partidos, em políticos que defendam essas ideologias. Então, só para resumir, que eu não vou ficar dando o nome de político, que não é a minha intenção aqui, se você vê um partido que tem comunista, socialista, social no nome, são partidos que eu e você devemos retirar o nosso voto. Porque quando um político entra para esse partido, ele está assinando embaixo ali que concorda com aquelas coisas.
Inclusive aqui no estado de São Paulo tinha uma deputada, se eu não me engano ela foi deputada estadual ou ela foi vereadora e estava concorrendo a deputada estadual. Ela se dizia adventista do sétimo dia e estava vinculada a um partido que defendia causas socialistas. Devemos tomar cuidado em quem nós votamos, em quem nós enderecemos nosso voto, porque há muitos lobos vestidos em pele de cordeiro, até mesmo no nosso meio. Nós sabemos que há trigo e joio dentro da igreja. Quanto mais aqueles que dizem na igreja estão envolvidos com política, onde a minha posição e a sua deve ser a de neutralidade. E aí, para não ficar aqui, os irmãos pensam, está falando contra político tal, porque defende essas ideologias. Quando nós falamos lá, Provérbios 16, verso 10, em que os lábios do governante não devem trair a justiça, eu também devo olhar para todos os princípios de Deus. Se ele já mentiu, se ele já roubou, se ele já fez isso, aquilo, que é contra os princípios de Deus, meu voto também não deve ser endereçado a ele. E aí você pode falar, eu vou falar já dos dois. Vamos lá. Eu tenho uma casa ali na esquina, aquela casa não é minha. Mas lá nessa casa tem fotos minhas, tem roupas minhas, tem objetos pessoais meus. Mas ela não é minha. Mas qualquer pessoa que entre naquela casa diz que ela é minha, porque ela me vê ali dentro. Ela vê a foto da minha família, ela vê minhas fotos, ela vê minhas roupas, ela vê o meu computador de trabalho tá ali. Ou seja, é um ambiente que você fala assim, essa casa aqui é do Alan, mas eu digo que não é minha. É verdade ou é mentira? Cabe aos irmãos interpretarem aí as provas e entender o que eu estou falando. Isso é sobre um político, agora sobre outro, que fala assim na campanha. Eu sou contra o sistema. E aí depois, alguns meses atrás, fala, eu sou do sistema, você votou no sistema, você votou no Centrão, eu sou o político do Centrão. Mentira, mentira vai contra Deus. E nós devemos julgar todos os políticos aos olhos de Deus. E se você for pegar B, C, todos na campanha, você deve olhar, analisar e votar com consciência nisso. E então eu vou revelar alguns votos que eu dei aqui ao longo da minha vida, se eu me lembrar de todos. Campanha de 2010, segundo turno, meu voto foi para Dilma Rousseff, do PT. Eu ainda não conhecia a igreja, eu ainda não entendia nada disso que eu estou falando hoje, mas eu me identificava com pautas comunistas, socialistas, porque eu acreditava que eles buscavam algo igualitário, quando na verdade a gente vê aqui que é a concentração de poder nas mãos de alguns e eles determinam o que fazem, inclusive indo contra família, casamento, Deus. Então, eu votei sem saber, se fosse hoje com o que eu sei, eu não votaria. 2014, no primeiro turno eu votei no Emael, o democrata cristão, e depois eu fiquei sabendo que ele estava envolvido aí em alguns esquemas de corrupção, ou pelo menos eu vi a notícia logo depois da eleição, ou 2 anos depois da eleição. Já é alguém que não tem mais o meu voto. 2018, votei no atual presidente, que também traiu com algumas coisas daquilo que foi dito em campanha. Ou seja, não tenho o meu voto mais, porque traiu a justiça. Todos esses que eu falei traíram a justiça em algum momento com a visão bíblica das coisas. E são pessoas que não têm mais o meu voto. Próxima eleição, eu não sei em quem eu vou votar, mas eu sei que aqueles que tiverem envolvidos com mentiras, tiverem envolvidos com partidos comunistas, esses não terão o meu voto. Aqueles que estiverem defendendo aborto, drogas, esses não terão o meu voto. E assim por diante. A posição do cristão com relação à política deve ser de neutralidade. Eu não vou defender políticos, eu não vou defender bandeiras. Eu vou usar os meus esforços para me preparar para a volta de Jesus. E o meu voto eu uso em favor da visão bíblica do que deve ser certo e errado. E todos aqueles que forem contra a visão bíblica, eu não voto neles. Bom, espero ter explicado aqui um pouquinho aos irmãos, falado um pouquinho aqui da política, um pouquinho daquilo que eu acredito, um pouquinho da minha história, mostrando dentro da Bíblia aquilo que é o mais importante para nós, a palavra de Deus. Então,
Acho que um ponto antes de encerrar, né? Nas eleições de 2018, eu levantei uma bandeira, exatamente aqui como diz no texto de Uriah Schmidt, né? A agitação política me fez levantar uma bandeira e defender nosso atual governante máximo da nação. E levantei brigas com familiares no grupos do WhatsApp, tentando mostrar para eles o meu ponto de vista. E eu já falei para eles já. Não que eles estavam certos pela escolha que fizeram, mas eu já falei para eles que eu depositei minhas esperanças no lugar errado. Eu pensei que poderia melhorar as coisas aqui. Eu fiquei iludido e envolvido com o momento, com a agitação que estava acontecendo. Quando eu faço esse vídeo aqui, não é por irmão, ele quer que eu vote em tal, ele quer que eu vote em tal, ele quer que eu faça isso. Não. Quando eu faço esse vídeo, eu quero que os irmãos não levantem bandeira de político nenhum. Foquem em Cristo, se preparem, porque Jesus está voltando. Devemos votar? Sim, mas analise os candidatos. Vou votar nesse aqui. Se alguém perguntar para você, fala. Por quê? Por causa disso. E acabou. Não fica brigando por isso. Esquece essas brigas por causa de política. Esquece esse envolvimento pessoal com política. O que eu e você devemos fazer vou votar conscientemente nesse daqui por causa disso, disso. E essas coisas, esse disso, estão pautados na palavra. Então, ele não vai defender nada que é contra a igreja, contra a Bíblia, contra princípios que eu tenho. E ele não é um mentiroso. Porque a mentira também é contra Deus. A mentira não é de Deus. Então, eu pego as verdades bíblicas e procuro, não vou achar o candidato perfeito, porque não há ninguém perfeito, a não ser que Cristo fosse candidato, e ele não vai ser. Quando ele vier aqui, ele vai ser o próprio governante, ele vai fundar um novo mundo, como a rocha que se despende das montanhas sozinha e derruba todos os reinos deste mundo. Assim Cristo virá reinar aqui em breve. Jesus está voltando. Prepara-te. Esquece essas brigas por causa de esquerda, de direita. Foca em Cristo, meu irmão. Espero ter ajudado os irmãos, espero ter respondido alguns questionamentos do vídeo passado, falando que eu estava defendendo A ou B. Não, esquece, não vamos levantar bandeira política aqui. Vamos votar conscientemente, olhando para os princípios bíblicos. Espero ter ajudado os irmãos com esse assunto. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer da Bíblia, nos comentários também. Os pedidos de oração também nos comentários, estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido aos irmãos, agora que puderem, fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar, Senhor. Pai querido, por favor, te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja olhando pelos nossos governantes, que o Senhor prepare os próximos governantes, Senhor, que o Senhor nos ajude a termos boas opções, olhando pelos Teus olhos, Senhor, pessoas que estejam comprometidas com a causa da justiça, que estejam comprometidas em buscar fazer aquilo que é melhor aos Teus olhos, Senhor, que o Senhor esteja olhando pela nossa nação e que possamos, Senhor, em vez de focar em política, focar em Jesus, possamos nos preparar, porque Jesus está voltando, Senhor. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.